Eu sou Bela Torquato, falando de Imbituba. Eu sou Isamara Carniato, falando de Curitiba. Esse é o Tato na Cidade, seu podcast sobre cidades, criatividade e o fazer manual. Para falar de fazer manual, a gente precisa entender o contexto que tem levado muitas pessoas a repensarem seus trabalhos formais e buscarem um estilo de vida que possam viver com dignidade, sem excessos ou limitações, a partir daquilo que fazem com as próprias mãos. Estamos falando de profissionais que se intitulam fazedores, ou makers, se preferirem a versão em inglês. Também podemos identificá-los como artesãos, designers, ceramistas, marceneiros, costureiras, bordadeiras, só para citar alguns exemplos deste vasto universo de profissionais, criativos, fazedores de coisas. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre essa cultura do fazer manual, trazendo algumas abordagens e provocações. Vamos juntas? Oi, pessoal! Tem uma novidade para contar para vocês. Agora o nosso podcast também está disponível no YouTube. Caso você queira nos ouvir por lá, é só buscar por Tato na Cidade e aproveita e clica em seguir e também ativa o sininho para receber as notificações. Oi, Bela! Oi, Isa. Bom, antes da gente começar aqui, com o nosso tema principal, propriamente dito, conta para mim como que é, ou melhor, conta pra gente, né? Como que é o fazer manual? Como é que o fazer manual tá na tua vida, no teu dia a dia? Então, Isa, o fazer manual no meu dia a dia. Uma coisa que eu sempre fico bolando e pensando é sobre como eu mexo com o layout da minha casa, com o layout do meu quarto, com os móveis, como eu olho um determinado objeto e posso fazer ele de uma outra forma. Se ele pode ter uma cor diferente, se ele pode ter uma utilidade diferente, até para dar uma nova dinâmica para o meu dia a dia, para minha rotina e para sair daquele marasmo, sabe? De você ficar vendo o cenário de sempre, né? Todo dia. Então, esse é um exercício que eu sempre faço, assim. Agora, diretamente ir para as vias de fato fazer, às vezes eu demoro um pouco. E ultimamente tenho dado intervalos maiores, assim. No ano passado eu fiz uma boa modificação, mas em termos de pintura de móvel, de dar realmente utilidade a outro móvel, mas geralmente é dessa forma. São os objetos que estão na casa, que estão na minha rotina, que eu fico pensando o que fazer e como fazer. E você? Aí é que Como você, faz? é aí que é o teu o fazer manual te pega nesse sentido, né? Que dá Sim, vontade de ir lá e mudar as coisas, é. sim. Para mim, assim, é quase que uma necessidade mesmo fazer. Eu percebi, eu acho que na verdade o começo da pandemia foi o momento que deixou mais explícito. Eu sempre fiz, mas é engraçado como na pandemia isso pareceu tão importante na minha vida. Já era antes, só que talvez eu não percebesse, eu não desse tanta importância. Eu não tivesse me percebido mesmo. Só que aí, quando a pandemia veio e eu não podia trabalhar nas atividades normais, é que eu percebi, falei, gente, como eu preciso ter um projeto. Como eu preciso, como isso é importante para minha saúde mental, para tudo, inclusive física e para minha alma, assim. Ah, bom, enfim, depois de tudo isso resultou até, né, no YouTube, no canal do YouTube, que eu coloco umas coisas lá, que eu uso isso de pretexto, digamos assim, para falar de design também. Mas acho que o fazer manual
muito importante para mim. Mas eu sinto que ela está intimamente ligada com o meu criar também e com a minha atividade intelectual do trabalho, de consultoria, do trabalho nas outras áreas que eu faço, nos projetos que eu faço, né? Porque parece que elas se interligam assim. É, e aí também tem uma coisa que é interessante de pensar que parece que eu preciso também estar experimentando as coisas com as mãos, até como uma forma de legitimar aquilo que eu faço em termos de consultoria, por exemplo, quando eu trabalho com artesão. Porque parece que se eu não estou como que eu vou falar para alguém que produz manualmente, artesanalmente alguma coisa, por mais que eu conheça os processos, que eu conheça os materiais, que eu tenha talvez uma visão de mercado, né? Que eu vou contribuir nesse sentido, mas como que eu vou falar com essas pessoas e entender a real dificuldade que é materializar alguma coisa se eu não materializo nada? Então, parece que é uma necessidade também de equilibrar ali. Então, acho que o fazer manual tá nesse ponto, assim, na minha vida, né? Sempre veio, mas acho que ultimamente, a partir da pandemia, ganhou ainda mais importância. Mas, enfim, a gente está fazendo essa conversa aqui mais, fazendo uma contextualização com as nossas vidas, porque nosso objetivo é falar sobre a cultura do fazer manual, né? E aí tem um termo que eu vou trazer aqui para a gente conversar sobre isso, que é a tal da cultura maker, né? Ou se a gente traduzir, que é a cultura do fazer, e aí a gente puxa aqui para a cultura do fazer manual, porque a explicação, digamos assim, né, da cultura maker mesmo, ela está muito baseada na ideia de que você pode fazer, fabricar, construir, reparar os seus próprios objetos, né? Mas também puxa muito para a questão da tecnologia, impressão 3D, tem esse outro lado, né? Não necessariamente a pessoa que se sente inserida nessa cultura maker, de poder criar os seus objetos, consertar os seus objetos, tem um fazer manual. Ela pode ter essa outra pegada, digamos assim, né? Mais para tecnologia. Mas aqui a gente traz essa visão da cultura do fazer com essa visão, né? Do fazer Sim. manual. Realmente a cultura maker tem essa questão do fazer, de dar voz à individualidade, né? De você Aham. poder trazer, personalizar, né? Trazer as tuas vontades, as tuas necessidades para aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E claro, também tem a questão do fazer manual, mas daí toda a parte tecnológica também que hoje em dia é possível, né? Que você desenvolver Sim, todo um projeto, né? Um projeto 3D que você vê todas as dimensões de determinado objeto ou determinada coisa que você projetou e colocar para imprimir, né? sim, Então, também tem isso, né. Então a questão é que a gente, tem essa possibilidade também, né, essa sim. versatilidade. Aham. E o que eu acho legal da ideia, da proposta da cultura maker também, é que ela é colaborativa, no sentido de que muitos criativos projetam, né, fazem lá o seu projeto de um banco, de um aparador de livro, do que for, e Uhum. disponibilizam esse projeto lá né, em sites específicos para isso e tal, ou nas suas comunidades ali, nos seus grupos, né? Para que outras pessoas façam também, né? E aí, tendo o arquivo original, a pessoa pode até modificar, né? Ah, eu quero maior, quero menor, quero assim assado. Ela modifica e isso gera uma imensidão de possibilidades, de conteúdos, inclusive, que são colocados ali, né? Então, é a cultura do fazer, mas também é a cultura do projeto e a cultura colaborativa, né? Que é muito legal. Aham. É, inclusive, assim, em termos de, eh, na cidade, né, quando muitos arquivos que você tem de intervenções ou em espaços públicos, ou de você, ver a necessidade daquele espaço, digamos assim, numa praça, que você sente falta de um banco, se você sente falta de determinados equipamentos, e muitos arquivos existem disponíveis para você fazer equipamentos urbanos, né?
que você pode, fazer você mesmo e testar naquele espaço sim. urbano, né, de acordo com o uso das pessoas, a necessidade das pessoas ficarem, nos espaços das cidades, né. Então essa cultura também Aham. foi bem, utilizada nesse sentido, né, e eu acho bem Sim. interessante isso também, porque, o que serve de repente para uma cidade ou que foi interessante de uso para alguma cidade, de repente pode ser para outra, com alguma modificação, tal, né, com a realidade do lugar. Mas é uma troca também, né, é uma troca entre lugares, acho bem interessante isso. E aí, outro dia, eu estava ali no Instagram e eu vi um post, Futuro das Coisas. E aí eles trouxeram um termo ali que eu fiquei super intrigada, que é o mínimo trabalho viável. Eu achei que ele tem tudo a ver com isso que a gente está propondo hoje nesse episódio do nosso podcast. Na verdade, assim, esse termo, né, eles trazem numa versão mais institucional, digamos assim, né, para quem está dentro de empresas e como que a empresa solicita, digamos assim, né, o nível de trabalho que ela solicita dos seus funcionários, né. Mas a definição que eles colocam lá, e depois eu fui buscar a referência do autor que eles disponibilizaram lá no post, depois a gente coloca na descrição do vídeo aqui, se alguém quiser ir lá olhar o texto original. O mínimo trabalho viável significa operar com maior grau de autonomia individual, menor grau de sobrecarga gerencial e os mais altos níveis de cooperação sem coerção. Mas trazendo para a ideia do fazer manual, o que eu percebo e conversando com muitas pessoas que têm isso como um estilo de vida mesmo, que muitas vezes é essa visão de você ter você conseguir trabalhar de forma, que você tem uma vida digna, com um recurso proveniente do teu próprio fazer, né, da tua criação e da tua execução daquele objeto, que muitas vezes vem desde a criação, a execução, a comercialização, né, todo o processo a pessoa faz. Digna no sentido de que não vai te faltar, né, as coisas que você precisa para ter uma vida boa, mas também sem excessos, né, sem esbanjar. E isso para mim é exatamente isso, né, é o mínimo trabalho viável, é o trabalho que a pessoa precisa fazer para poder ter uma vida boa segundo a sua própria perspectiva de vida, né, que não é a minha, que não é a do vizinho, que não é de outra pessoa, né, aquilo que ela busca. E é muito difícil às vezes, para as outras pessoas entenderem isso, né. E é um pouco e eu acho que quando eu li o termo eu falei: "Gente, as pessoas estão buscando isso mesmo, esse mínimo trabalho viável, né". Esse trabalho que ela não precisa trabalhar, 24 horas por dia dentro de uma empresa para dar o máximo de resultado, para ela poder manter o trabalho dela, né. Ela vai trabalhar dentro da realidade dela, para ela mesma, né, e para os seus clientes, claro. Sim, é essa coisa do você se libertar de um sistema e de uma visão do outro sobre você, né, de que você tem que seguir um Uhum. padrão e de você tem que fazer coisas, né, para você participar, né, daquele grupo, daquela coletividade, né. Isso é corajoso. Sim, Ao mesmo tempo, alguns têm essa possibilidade ou essa privilégio, né, de repente poder optar e não sim. é algo que está acessível para todo mundo, Com né, que certeza, as é pessoas um já tem outras privilégio. que já trabalham abaixo do mínimo, né, né, então, É, trabalho não, elas recebem abaixo do mínimo, né. É uma coisa que, sim. de repente, recorrentemente a gente pode, questionar e pensar a respeito. O que você acha? Que dá para ser manual e tecnológico ao mesmo tempo? Sim, é uma coisa de você ficar ligada, né, de você saber quais são as tuas possibilidades, né. Porque Sim, afinal é uma atividade que demanda bastante trabalho, né, e como fazer aham, isso financeiramente, sim. viável, né. Então, eu também acho que uma coisa não precisa excluir a outra, elas acho que na verdade se complementam, até porque
Não é a gente o fato da pessoa optar, de repente, por um estilo de vida que valoriza o fazer manual, não significa que ela tem que exorcizar da sua vida tudo que possa ser tecnológico, né, ela pode encontrar dentro da sua realidade o equilíbrio que ela quer dar para isso, né, o quanto conectada ela quer estar, ou o quanto conectada, de repente, também ela precisa estar até para poder comercializar o produto dela, né? Se é uma pessoa que vive disso, que cria os seus produtos, que produz os seus produtos, ela vai ter que vender e muitas vezes isso demanda ela usar a tecnologia a favor dela, usando as redes sociais para divulgar o seu produto, para comercializar, né? O que eu ouço muito, né, assim, daí de muitos criativos, muitos fazedores, é que eles sentem que a, as redes sociais, principalmente, né, que é hoje um dos principais canais para comercializar, principalmente por causa da pandemia, que elas demandam muito tempo, né, assim, muita dedicação para aquilo e que, claro, né, o que a gente preferiria muito mais, de repente, estar lá fazendo o objeto do que tá tendo que gerar esses conteúdos, do que colocar isso nas redes, do que tá alimentando e tal. Mas não tem muito como discutir ultimamente, né? Faz parte já da realidade mesmo. Então, e também eu vejo que as pessoas, os criativos, os fazedores que têm mais êxito, digamos assim, na sua proposta, né, de viver daquilo que eles fazem, são aqueles que abraçaram a, essa tecnologia como parte fundamental e necessária para o seu negócio, né? Agora pensando assim como mesmo fonte de renda, né? É integrado, né? Ele mostra o seu processo de produção, ele mostra muitas vezes as suas dificuldades ou como é que ele vive desse fazer, né? Compartilha isso com as pessoas. Isso gera engajamento das pessoas que muitas vezes romantizam esse estilo de vida, né? Então, o tecnológico ele vem contribuir, eu acho, né? Na verdade. Só que cada um vai medir o quão tecnológico quer, né? O quanto de tecnologia que é inserido no seu contexto, né? Daí vai tem alguns que querem estar menos conectados possível, né? Assim, ou com menos tecnologia possível. Outros já vão estar mais integrados, né? Isso não desmerece ou não tira o valor do fazer manual, né? Eu acho, pelo menos, sei lá. Me digam aí, né, gente? Se vocês acharem diferente, compartilhem com a gente, né? O importante é, se você faz um produto ou se você, né, quer mostrar esse processo, né, seu de fazer manual, artesanato, é importante mostrar a tua, o por trás das câmeras, né, de como é que é feito tudo isso, para as pessoas entenderem o valor desse trabalho, né? E, Uhum. de alguma forma, isso ser Sim, mostrado para as pessoas que te apoiam e que entendem o valor do teu trabalho, elas vão olhar para o teu produto de uma outra forma, né? Então, é um processo importante de ser mostrado, sim, né? sim. E aí você falou uma coisa, até lembrei que lá, né, no nosso episódio zero aqui do podcast, a gente falou da desvalorização, e é muito isso. A gente desvaloriza muitas vezes aquilo que a gente desconhece. Eu mesma, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu querer inventar de fazer uma coisa que eu não conhecia muito bem a técnica, e quando eu fui fazer efetivamente, eu falei: caramba, isso é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que eu Uhum. ia tirar de letra, que eu ia fazer rapidinho, e agora eu tô vendo como é difícil. E aí, toda vez que eu compro aquilo de alguém, eu lembro quão difícil foi para mim executar aquilo e eu valorizo muito mais aquela peça, porque eu sei como é o processo daquilo, né? Então, quando a pessoa usa também esses mecanismos aí, essas tecnologias para poder mostrar como é o processo, para mostrar a realidade daquele fazer, ela também
permite que as pessoas entendam como aquilo funciona e aí valorizam, né? Vão Sim. valorizar muito mais. Agora me fala, até onde vai tudo isso? Será que estamos num caminho de retorno ao fazer manual? Ou será que o fazer manual vai ter aí um boom agora por causa da pandemia e de repente depois ele vai deixar de ser desejado pelas pessoas? Vamos fazer vamos botar nossa bola de cristal para funcionar aqui, né? O que você chuta aí para o futuro? Hum, bom, primeiro que ele sempre esteve presente, né? Sempre esteve presente, nunca deixou de estar, porque é a nossa forma, é a nossa forma de se, acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, é a nossa forma de se conectar, né, com o nosso presente, né? Onde a gente está hoje, assim. A gente precisa entender que existem outras tecnologias e que a gente, de repente, pode fazer uso delas também, né? Eu concordo, né? Isso que você falou, né? O manual sempre esteve, de fato. Todas as revoluções aí, né? Elas trouxeram novas tecnologias, elas trouxeram novas formas de se produzir as coisas, mas o fazer manual continuou, mesmo que em uma menor escala, mesmo que, enfim, com outra dimensão, ele sempre continuou. E eu acho que vai continuar. Eu acho que ele vai ser uma escolha, né? Cada vez mais ele vai ser uma escolha, não uma necessidade, que talvez, né, lá antigamente tinha que ser feito manualmente. Hoje em dia, talvez ele possa ser feito manualmente e as pessoas desejem fazer manualmente. Acho que essa é a diferença. Vai ser algo que pode ser, claro, que aí também estamos de novo falando, né, da questão do privilégio. Para algumas pessoas pode ser uma escolha, né? E outros não vão ter acesso. Eu desejo que no futuro tenham, né? Tenho esperanças do fundo do coração de que isso possa ser uma opção para uma grande maioria de pessoas. Porém, sempre vai ser uma escolha, porque eu vou ter a opção do industrializado também. Né? Então, eu acho que, por mais que eu tenha acesso, por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu conheça quem possa fazer, eu também posso escolher e simplesmente ir lá e comprar aquele que é processado, aquele que é industrializado, enfim, né? Então eu vejo nesse sentido. Eu acho que o fazer manual vai ser uma escolha e eu acho que uma escolha de vida para algumas pessoas que vão fazer isso num formato em que elas vão produzir para comercializar, mas também vai ser uma escolha de muitas pessoas de solucionar suas necessidades com os seus próprios fazeres, né? Aquela ideia de tricotar a sua própria blusa, ou tricotar a blusa do filho, o gorro, a touca, o cachecol. Não porque eu não possa ou não pudesse ir lá e comprar um produto feito na indústria, ou inclusive comprar de outro produtor, um outro artesão que faça. Mas eu posso optar por fazer o meu, né? E aí entra uma questão muito interessante também da tecnologia, né? Que é a possibilidade de acesso à informação. Então a gente pode ir ali no YouTube aprender os pontos básicos de tricô, ir na loja, comprar ali algumas meadas de lã, vir para casa e experimentar e ter o prazer de fazer com as próprias mãos o seu cachecol do inverno, que eu acho que esse é onde eu vejo o futuro, assim, né? O futuro da gente poder escolher num determinado momento, num determinado contexto, diante da nossa condição, se eu quero de uma forma ou de outra, né? Ter essa possibilidade de escolha, né? Acho que isso que é querido. Bom, eu acho que a gente agora já está aqui chegando no fim da nossa conversa. Mas só lembrando para todo mundo que está ouvindo, primeiro agradecendo pela escuta, né? Mas que a nossa intenção aqui nesses episódios de podcast
é um pouco aprofundar nesses assuntos que a gente gostaria de compartilhar com as pessoas e que muitas vezes a gente não sente que consegue essa profundidade nas redes sociais. No entanto, é através das redes sociais que a gente pode ter contato com todos vocês. Então a gente pede, solicita que vocês acompanhem a gente lá nos nossos perfis, então no perfil do Instagram, que é @tatofazermanual. E é isso, acho que foi ótima aqui nossa conversa, né? Espero que todo mundo tenha gostado também. Eu gostei. Eu também. Então, ficamos por aqui? Ficamos então, Isa. Até a próxima, então. Até, tchau. Tchau, Isa.